sobre biologia celular. Porque eu sempre gosto de começar com biologia celular, porque assim, tudo, tudo é formado por célula. Tudo, a nossa pele, a célula, nosso cabelo, a célula, tudo é célula, de tudo, de nós, das plantas, de tudo que tem no universo, é tudo por célula. Elas são as unidades formadoras de todo o organismo, tá? A célula, ela, como eu falei, ela é a nossa unidade morfofisiológica. O que isso quer dizer? Morfo, anatomia, estrutura, tá? Fisiológica vem de função. É ela que tem ela que faz as funções no nosso organismo, entende? Para quê? Por que a gente precisa de pelo na pele? Por que no nosso pelo que tem na pele ele é formado por célula? Tudo tem um motivo e um porquê, e tudo é formado pela célula, tá? É a célula que ela organiza e coordena as atividades dentro do nosso organismo, tá? E é ela que vai receber os nutrientes, tá? Que provenientes da nossa alimentação, nós, né, do reino animalia, já as plantas vêm do sol, tá? E daí, gente, falando aqui com você, tá? Agora, isso é uma coisa que me chateia bastante, me irrita, tá? Aluno que chega atrasado. É 9 horas, 8h55 já vai entrando na aula, tá? Porque isso é muito chato. Aí eu tenho que ficar parando, permitir o aluno entrar, paro a aula, paro a explicação, e aí depois, para eu voltar para a explicação de novo. Então, isso é uma coisa que me chateia e vocês vão ver que me irrita um pouco, tá? Porque eu me perco, às vezes. Então, por favor, 9 horas, pá, entende? 8h55 já vai entrando na aula, porque é um pouquinho chato para nós do primeiro turno ter que estar parando a aula para aceitar, tá bom? Voltando. Então, como eu estava falando, né? A célula é a nossa unidade formadora, tá? E ela pega os nutrientes que nós, do reino animalia, pegamos dos alimentos, né? Mais o oxigênio que a gente respira, ela vai pegar esses dois mecanismos, vai metabolizar e vai transformar em energia para que a gente possa fazer as nossas atividades. No caso das células vegetais, não é por alimento, né? Eles fazem a fotossíntese, que é a partir dos raios solares, pegam a energia a partir do raio solar, tá? Nós temos dois tipos de célula, tá? A célula vegetal, tá? Só um minuto. Nós temos dois tipos de célula que existem. A célula animal e a célula vegetal, tá? A célula animal, como eu estava falando agora, ela é toda do reino animal. Então, nós, os animais, todos esses têm a célula animal. As plantinhas já têm a célula vegetal. Mais ou menos, tá? Elas se comportam da mesma forma, mas com algumas diferenças, tá? Bom, célula é tudo que é o que forma tudo. Temos dois tipos de célula. Agora, dentro desses dois tipos, temos mais células. Temos mais ramificações das diferenciações de célula, tá? A gente tem dois tipos também. As acelulares, tá? E ué, tinha dado barulho que tinha alguém pedindo para entrar. Tá. Nós temos agora, né, seres
voltar. Nós temos dois tipos, tá? Só um pouquinho, que tá dando alguma coisa aqui. Vocês estão me ouvindo? Ouvo? Vocês me ouvem? É porque tá dando aqui. Tá. Vocês estão me ouvindo bem, então. Beleza. É que no meu fone ele tá falando que não tá conectado. Tá, beleza. Tá. Bora lá. Deixa eu... Estão vendo a minha tela também, né? Eu não tô. Alguém só abre rapidão e diz que sim, o áudio. Sim. Tá, perfeito. Então tá, bora lá. Desculpa, gente, que tava dando coisa aqui no meu fone e ele tava sendo no meu fone, às vezes saía aqui no microfone do Note, daí eu não tava entendendo. Beleza. Então tá, existem dois tipos de célula. Vamos lá. Dentro disso, existem dois tipos de seres, tá? Os seres acelulares e os seres celulares, tá? Isso é bem fácil de gravar. Ser acelular é desprovido de célula. Tudo que tem A na frente, tudo que vocês encontrarem A na frente é de não, tá? Não possui, não tem. Então, a acelular é um ser que é desprovido das células. No caso, os únicos seres, né, que eles ainda são, pela comunidade científica, eles não conseguem ainda considerar. Alguns consideram seres, outros não, tá? Os vírus. Né? Por que, que ainda a comunidade científica fica brigando se vírus é um ser ou não é um ser? Porque eles não têm células, eles não têm uma unidade dentro deles que faça todo o metabolismo deles, entende? Por isso que o vírus, o que, que acontece? Ele entra no nosso organismo e ele dá numa célula para poder fazer as suas atividades. O que acontece, por exemplo, com os vírus que a gente tem, os vírus das gripes, tá? Eles vão lá no nosso sistema, no nosso pulmão, por exemplo, no nosso sistema respiratório, e ele começa a se usar das células do nosso sistema respiratório, né? O da AIDS, por exemplo, ele vai no nosso sistema imunológico, e ele começa a utilizar as nossas células do sistema imunológico para poder fazer a sua metabolização e a sua reprodução. Por quê? Porque eles não têm uma unidade que faça isso. Então, eles precisam de uma outra que faça, precisa usar ela, né? A célula vai lá, faz todo esse processo para ele e ele consegue se reproduzir, tá? Por isso que a comunidade científica ainda não, alguns, né, não consideram eles seres, porque eles não têm isso, tá? Tirando os vírus, o resto é tudo celular. Tudo tem célula, tudo tem uma célula dentro fazendo a metabolização, fazendo as funções ali, para que o ser consiga, né,
viver e também reproduzir, tá? Dentro dos seres celulares, existem dois tipos de célula, tá? As procariontes e as eucariontes, tá? As procariontes são os seres que só tem uma célula. É uma única célula que faz todo o processo, tá? Que no caso das procariontes são as bactérias e as cianobactérias. As cianobactérias são as bactérias que ficam lá no mar, tá, gente? Então, elas só tem uma célulazinha que faz todo o processo para elas. Já as eucariontes, tá? Não, tá? Elas, na realidade, elas podem ser unicelulares, tá? Ou pluricelulares, tá? Para vocês conseguirem, assim, gravar na cabeça de vocês, tá? O que é procarionte, o que é eucarionte, tá? Procarionte, bactéria, ponto, morreu. Não tem mais nada além de bactéria que seja procarionte, que só tenha uma única célula. O resto, tudo tem mais de uma célula fazendo as suas atividades, tá? Beleza. Para vocês entenderem um pouco mais do que é eucarionte, do que é procarionte, eucariontes, eles possuem um envoltório, tá? Eles possuem uma membraninha em volta do núcleo, tá? Que vai permitir com que o material genético fique dentro do núcleo, separadinho do resto da célula, tá? Voltando, tá? Então, os eucariontes são isso. Eles possuem uma acarioteca, tá? Que é essa membraninha que reveste o núcleo e deixa todo o material genético ali dentro desse nuclinho, tá? Não fica disperso em tudo. Já os procariontes, eles não possuem essa membraninha, essa carioteca. Então, o material genético, ele fica todo solto dentro ali da célula, tá? Aí, só um minuto, gente. Voltando, tá, gente? E aí, os procariontes, eles não têm essa carioteca dentro do núcleo ali do envoltório, tá? Aqui eu fiz um quadrinho para vocês depois estudarem, tá? O que os procariontes têm do que os eucariontes não têm, tá? É só para vocês estudarem depois. Não precisem se atentar agora nisso. Bom, bora lá. Qual que é? Eu disse lá no início para vocês que a gente tem dois tipos de célula, a célula vegetal e a célula animal, tá? São só esses dois tipos de célula que existem. Elas têm algumas diferenças. De modo geral, elas têm mais ou menos as mesmas funções, as mesmas organelas, tá? Mas algumas coisinhas, óbvio, que são diferentes, tá? E a gente encontra a diferença na célula vegetal, tá? Diferente da célula animal, a célula animal, a gente tem a mitocôndria, que é uma organela que faz todo o processo de metabolização e que vai gerar energia para nós. Na célula vegetal, não tem a mitocôndria. O que a gente tem são os cloroplastos, tá? Que são os cloroplastos que vão pegar a energia solar junto ali com o oxigênio, vão metabolizar e gerar energia para a célula. Já na animal, quem vai fazer isso são os nutrientes que a gente consome da nossa alimentação mais o oxigênio. Então, na célula animal, a gente vai ter a mitocôndria. Na célula vegetal, a gente vai ter o cloroplasto, tá? Outra diferença do que tem na célula vegetal e do que não tem na célula animal, tá? Parede celular. A parede celular é uma parede que fica em volta da célula, tá? Na vegetal. E ela é para dar mais rigidez para a célula. Ela é para deixar a estrutura mais rígida, ela não ficar tão maleável, porque, querendo ou não, as células vegetais, elas ficam mais expostas, né, do que a célula animal, tá? Nós temos células mais internas que não ficam tão expostas.
Então, a parede celular é justamente isso, para dar uma rigidez, para dar uma estabilidade melhor para a célula e ela não quebrar, ela não sofrer algum dano, tá? Outra questão que na célula vegetal tem e na célula animal não tem são os plasmodesmos, tá? O que são eles? São estruturinhas na volta da célula, tá? Que é para ela se comunicar com outra célula, tá? Na célula animal a gente não tem essas estruturinhas, são tipo buraquinhos, de grosso modo falando, são buraquinhos em volta da célula, que ela consegue se comunicar com a outra célula, e aí, isso é muito bom, porque assim, uma célula tá, e tô, sei lá, sem um ácido graxo aqui, tu tem, me passa um pouquinho desse ácido graxo aí, isso é bom, mas, por outro lado, também não é bom, porque às vezes, se uma célula está doente, ela vai acabar passando a doença dela para outra célula. E aí a outra vai passar para outra, e vai indo, e vai indo, e vai indo. E aí, quando vê todo o sistema da planta, está doente. Porque esse plasmodesmos aí permitiu essa passagem, tá? Na animal não tem isso. E por último, tá? Os vacúolos. O que acontece? Na célula animal, a gente tem vacúolo, só que eles são muito tchutchuquinhos, eles são muito pequenininhos e às vezes eles se tornam irrelevantes, tá? Na célula vegetal, já não. A gente tem muitos vacúolos, tá? Às vezes não é um só, são vários, eles são bem grandes. O que são os vacúolos? Primeiro, dentro dele tem um líquido, tá? Esse líquido tem açúcar, tem gordura, tem nutrientes, que se em algum momento a célula vegetal precisar, ela pega dessa gordurinha, digamos assim, tá? E outra questão, e o principal, na realidade, da função do vacúolo, é manter a homeostasia, é manter a quantidade de líquido dentro da célula estável, para que a célula não colabe, para que a célula não exploda, digamos assim. Ele vai manter essa homeostasia, essa quantidade de água que tem dentro da célula, tá? Aqui eu botei um quadrinho para vocês, que é para vocês verem as diferenças, né, da célula vegetal para a célula animal em relação às organelas, tá, gente? Então, uma o que tem, o que a outra não tem, como que é. Aqui vocês conseguem ver, ó, nos vacúolos, ó, vacúolos na célula vegetal maiores, na célula animal menores. Prestem atenção nisso. Na célula animal tem vacúolo, mas eles são bem menores do que na célula animal, tá? E aí aqui é só um quadrinho comparativo, se vocês depois quiserem dar uma estudada, ou até mesmo escrever ele, fazer ele, pegar ele para estudar, tá? Então, agora a gente vai para as organelas da célula, tá? O que são organelas? As organelas, digamos assim, fazendo uma analogia, são os órgãos da célula, tá? Nós temos órgãos no nosso organismo que eles têm, cada um tem ali uma determinada função. Na célula são as organelas, né? São as estruturas que têm cada uma função para a célula, tá? Gente, até aqui tá tudo certo, vocês entenderam a diferença entre célula vegetal, célula animal, o que é procarionte, o que é eucarionte. A gente teve alguns ali, eu tive problemas térmicos, alguns atrasadinhos atrapalhando a minha aula, eu me perdi um pouco. Vocês conseguiram entender? Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá todo mundo mandando um joinha. Oi? Tá todo mundo aqui mandando um joinha. Tá bom, perfeito. Gente, eu não vejo a tela, eu tô vendo só, eu não vejo o que vocês estão mandando, nem nada. Se tem alguém falando no chat, tem que abrir o áudio aí, eu não vejo, tá? Tá, então tá, bora lá. Vamos para as organelas. A membrana plasmática tem autores, tem pessoas da comunidade científica que não consideram uma organela, tem pessoas que consideram. Ela mais ou menos é considerada uma organela, uma parte, tá, da célula. Então eu coloquei ela no grupo de organelas, tá? O que é a membrana plasmática? É uma membrana, tá? É a pele da célula, tá? Fazendo essa analogia, é a pele da célula. É a película, tá?
ela é uma película elástica, tá? Por quê? Porque ela vai dizer tudo que pode entrar e tudo que pode sair da célula, tá? Então, ela é, além de revestir, ser a pele, ela, digamos assim, é o segurança da célula. Ela vai dizer o que vai poder entrar, o que vai poder sair, tá? Ela é uma membrana lipoproteica. O que quer dizer isso? Ela tem lipídios na estrutura dela e proteínas, tá? Essas proteínas, além de darem uma estrutura mais rígida para a célula, digamos assim, ela também vai ter, essas proteínas vão ser as portas de entrada para os nutrientes que essa membrana vai permitir entrar ou não, tá? Além dela ter essa estrutura lipoproteica, ela é considerada uma bicamada fosfolipídica. O que quer dizer? Que ela tem duas camadas. Vocês conseguem ver o cursor aqui, né? Aqui, ó. Aqui, tá? É um... Não, não é possível. O que é a bicamada fosfolipídica? É aqui, ó. Isso aqui, com essas duas perninhas aqui, é uma camada. Aqui, com duas camadas, com essas duas perninhas, são outra camada. Então, vocês estão vendo que é uma bica, são duas camadinhas que tem aqui, fosfolipídicas. O que é aqui? É a gordurinha, o lipídio, e aqui o fosfato, tá? O que acontece, tá, gente? Por que é a estrutura desse jeito? Por que os lipídios estão, esse aqui no caso, esse aqui estão para fora da célula e esses aqui estão para dentro da célula, tá? Justamente, eles são o que dá a elasticidade. Ele dá aquela maleabilidade para a célula, porque a célula não pode ser tão rígida, tá, gente? Ela tem que ser maleável. Por quê? Porque todas essas proteínas, essas glicoproteínas, esses carboidratos que estão aqui, ó, eles estão toda hora, eles estão se movimentando em volta da célula. Por quê? Porque a célula dentro, as organelas, elas são dispostas de uma maneira ordenada para as funções dela. Então, às vezes, tem lá uma organela que está precisando de um pouquinho mais de ali um carboidrato. Então, esse carboidrato vai se movimentar até aquela organela. Ah, não, mas agora tem outra organela lá precisando desse carboidrato. Vamos lá. E aí, por isso que tem esse lipídio, que deixa ela mais maleável. E o fosfato, aqui no meio, é para, tipo, quebrar essa maleabilidade, é para deixar um pouco mais rígida, porque, tipo assim, tá, mamada, tu também não pode ser tão liberal assim. Tem que ter uma noçãozinha aí. Vamos dar uma enrijecida. Porque senão vai ser oba-oba, vai ser de qualquer jeito, tá? Essas proteínas que nós estamos vendo aqui, ó, proteína integral, proteína de canal, tipo assim, elas são nomes que biólogo, quando não tem que fazer, pega, vai lá, eu vou dar um nome diferente para isso aqui, tá? Mas todas elas têm a mesma função, que é carrear nutrientes de dentro para fora, tá? A função delas é essa. Tem um nutriente aqui que a célula está precisando, pimba, vai aqui na proteína de canal. Ah, tem um nutriente aqui que está... Nutriente não, tem aqui um lixinho ali da metabolização que está sobrando. Ah, vai para fora pela proteína integral. Então, essas proteínas aqui, gente, é justamente por isso. Vai e vem. O que tem que sair, sai, o que tem que entrar, entra, tá? Então, o que acontece? A membrana, ela tem essa função de, além de ter a maleabilidade, dizer o que vai entrar e o que vai sair, tá? Só que, tipo assim, tem coisa que, digamos assim, o segurança vai cobrar. Ó, não, tu vai entrar, mas tem que pagar tanto. Não, tu pode entrar de boa, tá? Ela tem também essa questão de, tipo assim, o que vai entrar com uma certa facilidade e o que vai ter que entrar e, tipo assim, tu vai me dar gasto. Eu vou ter que cobrar alguma coisa de ti. Então, a gente, dentro, né, disso, diz que tem dois tipos de transportes na célula: o transporte passivo e o transporte ativo, tá?
O transporte passivo é um transporte que não vai ter consumo de energia. A célula não vai gastar energia para que aquilo entre ou saia dela, tá? Já o transporte ativo, a célula vai ter um gasto. Ela vai ter que gastar energia para que aquilo entre ou saia, tá? E aí, dentro desses transportes, existem diferenças de transporte, tá? Dentro do transporte passivo, a gente tem a difusão, tá? O que é a difusão? A difusão, ela é uma relação soluto-solvente. Soluto, açúcar. Solvente, água, tá? Ela tem essa relação do soluto, do sal, com a água, tá? Então, o que vai acontecer? Ela vai ter um transporte pela diferença do gradiente de concentração. Então, na difusão, sempre vai ser a favor do gradiente de concentração. O que isso quer dizer, Sônia? O que é a favor do gradiente de concentração? Do mais, perdão, para o menos, tá? Então, que nem aqui, ó, nesse quadrinho aqui, tá? Aqui tem muito sal. Aqui tem pouco sal e muita água. Então, o que vai acontecer? O sal que está aqui, ele vai vir para cá. E daí vai acontecer o que está aqui, ó. Vai ter uma homeostasia, vai ter um equilíbrio ali entre soluto e solvente. Então, a difusão é isso, gente. É do mais concentrado para o menos concentrado para ter um equilíbrio, tá? E nisso, a célula não vai gastar energia, tá? Aí, aqui a gente falou da difusão. Aqui a gente vai ter a difusão facilitada, tá? O que é a difusão facilitada? A gente vai ter uma proteína ali na membrana que vai facilitar. A proteína ela só vai abrir, o sal vai entrar, ela vai fechar e ele vai entrar. Aqui já é pela membrana. Então, vai ter toda uma impermeabilização aqui, é um processo um pouco mais lento aqui. Aqui não, aqui vai ter ali uma proteína, um agente que vai facilitar a entrada desse sal para dentro da célula, tá? E não vai gastar energia. O outro caso de transporte passivo é a osmose, tá? Até então, na difusão e na difusão facilitada, a gente estava falando da relação soluto-solvente, tá? Agora, aqui na osmose, a gente vai estar falando de uma relação solvente-soluto, tá? O que é? Isso, então, vai ser mais, por exemplo, da água, tá? É a facilidade que a água tem de sair de onde ela está menos concentrada para onde tem que estar mais concentrada, tá? Só que essa passagem do menos para o mais concentrado tem que ter uma membrana semipermeável, não pode ser muito fácil. Aqui, a membrana, ela não é semipermeável, ela é permeável, ela vai, é como se fosse, digamos assim, um tecido bem fininho, tá? Vai rápido. Aqui já não. É uma membrana semipermeável, uma membrana que ela vai dar uma segurada um pouquinho mais. Aqui o tecido, digamos assim, ele é mais grosso, porque não pode passar tudo também, mas tem que passar, tá? Então, gente, a diferença da osmose para as difusões são essa. A osmose é do solvente, da água. Tá? Eu estou usando o exemplo da água para ficar mais fácil para vocês, mas é do solvente. Então, é da onde está menos concentrado para onde está mais concentrado, tá? O transporte ativo é aquele que ele consome energia. Por quê? Porque ele vai contra o gradiente de concentração. Antes ia do menos para o mais concentrado. Agora é o contrário, tá? Então, é do menos para o mais, tá? E o que vai acontecer? Ela vai precisar, tá, de um mecanismo, de uma proteína, e ela vai ter um gasto energético para fazer essa diferença, essa troca,
tá? Aqui eu peguei para vocês o exemplo da bomba de sódio e potássio, tá? A bomba de sódio e potássio, ela eu não sei se vocês já viram isso em química, tá? É ela que vai fazer as conexões. Quando a gente vai fazer uma conexão neurológica, que as nossas células, elas vão fazer uma conexão neurológica, para poder um neurônio se ligar ao outro, tem que entrar Na, entrar sódio, e sair potássio, e sair o K. Então, quando a gente vai fazer uma conexão neurológica, as moléculas de Na e K, elas ficam assim, uma entra, outra sai, uma entra, outra sai, uma entra, outra sai. E para isso acontecer, a célula gasta energia, tá? Por quê? Porque são moléculas muito grandes, são moléculas pesadas, são moléculas que pela membrana plasmática elas não conseguem passar. Porque elas são grandes, elas são pesadas, essa membrana ela não consegue fazer com que elas passem assim. Então precisa de um carregador, precisa de uma proteína. E essa proteína, como é uma molécula muito pesada, essa proteína tem que ter estrutura, ela tem que, digamos assim, tem que ser forte para poder passar de uma para outra. E daí, para ela poder se abrir, vai ter que ter um gasto de energia, tá? Ficou claro aqui, gente, essa questão do transporte? Sim. Tá, perfeito. Então, vamos continuar. Agora, a gente falou da membrana que tem lá na célula animal, agora a gente vai falar da parede celular da célula vegetal, tá, gente? Como eu falei para vocês lá no início, que a parede vegetal só células vegetais possuem, tá? Ela, como eu falei, ela dá uma estrutura mais enrijecida para a célula, ela permite ela segura com que entre muita água para dentro da célula, tá? E ela, de modo geral, é isso, ela é proteção da célula mesmo, tá? E ela só tá na célula vegetal. Tu não vai encontrar numa célula animal parede celular, tá, gente? Continuando as organelas. Dentro das células, a gente tem o retículo endoplasmático, tá? O retículo endoplasmático, ele tem dois tipos, o liso e o rugoso, tá? O rugoso, por que ele se chama rugoso? Porque ele tem ribossomos nas estruturas dele. O que são esses ribossomos? Esses ribossomos, eles possuem ribonucleotídeos, que são estruturas que produzem a proteína. Então, o sistema retículo endoplasmático rugoso, ele produz proteína, ele sintetiza as proteínas do nosso organismo. Já o liso, ele não tem esses ribossomos na estrutura dele, ele é lisinho, tá? Então, ele não produz proteínas. Ele vai produzir outros tipos de substâncias. Ele vai produzir, normalmente, os óleos, tá? Ácidos graxos, esteroides, fosfolipídios também ele vai estar produzindo, tá? Ele dá também ali uma auxiliada na circulação, tá? Dentro da célula, tá? E basicamente isso. Tu vai encontrar bastante retículo endoplasmático liso nas células do nosso fígado, tá? Eles são bem mais desenvolvidos nas células do nosso fígado justamente porque eles produzem os ácidos graxos, né? Os esteróis ali, enfim. Toda essa parte voltada à gordura, então ele vai estar ali porque o nosso fígado, ele sintetiza, né? Mais essas substâncias, né? Quando a gente bebe muito, quando a gente come coisa muito gordurosa. Essa imagem. Ah, sim. Essa imagem eu botei aqui para vocês entenderem como é que ele é. Ó, o rugoso, tá vendo que tem aqui os pontinhos que são os ribossomos. E o liso tá aqui que não tem nada, tá? Reparem que aqui tá o núcleo da célula e aqui o retículo endoplasmático, tá? Por quê? Aqui, esses ribossomos aqui têm ribonucleotídeos dentro deles que produzem as proteínas. Os ribonucleotídeos, eles são produzidos aqui no nosso núcleo. Então, o nosso núcleo da célula produz, manda para o retículo endoplasmático, aí elas se fixam aqui, o retículo endoplasmático produz as proteínas. E aí, agora, aqui no complexo de Golgi, aquelas proteínas que foram sintetizadas lá no ribossomo rugoso, aqui elas vão ser organizadas, empacotadas e armazenadas para quando se precisar utilizar
essa proteína, tá? O complexo de Golgi, gente, a gente brinca que ele é o correio das nossas células, porque ele recebe tudo que é sintetizado, tá? Ele organiza, ele empacota e armazena essas substâncias que foram produzidas dentro da nossa célula, tá? Ele faz isso, ele empacota e deixa bonitinho ali, tá? Outro coisa muito importante que o complexo de Golgi faz, ele organiza o acrossoma do espermatozoide. O espermatozoide, ele tem, eu brinco, né? O espermatozoide é uma célula cabeçuda do rabo gigante. Por que ela é cabeçuda? Aquele chapéuzinho, o capelo, que a gente chama, aquele chapéuzinho ali, na realidade, é o complexo de Golgi que forma ele, que ele tem um monte de proteína. Para o quê? Justamente para conseguir furar o óvulo, tá? Então, ali, aquele chapéuzinho ali, tem muito complexo de Golgi ali, porque ele forma aquele chapéuzinho que é para facilitar ali o espermatozoide a entrar no óvulo, tá? Beleza. Os lisossomos. Os lisossomos, gente, é uma organela que ela limpa a nossa célula, tá? Ela é responsável por fazer toda a digestão, todo lixinho que fica ali na nossa célula, ela pega, tá? Faz a digestão dentro dela e bota para fora da célula. Ela que faz toda essa limpeza dentro da nossa célula, tá? Vou correr porque eu já vi que agora sou muito atrasada. Mitocôndria. Gente, a mitocôndria é ela quem faz, é ela quem produz a energia para que a gente possa, para que eu possa estar aqui falando com vocês e, né, me movimentando. A minha mitocôndria está fazendo energia para mim. Como que a minha mitocôndria faz isso? Ela vai pegar moléculas orgânicas, no caso, vindas da minha alimentação, né? Meu iogurtinho com banana e com granola que eu comi hoje, a minha mitocôndria vai lá, vai pegar os nutrientes que eu comi desse meu café da manhã, mais o oxigênio que eu estou respirando, vai metabolizar isso, tá? Vai gerar o quê? Vai gerar energia, né? Vai gerar gás carbônico, a gente libera gás carbônico e água, tá? E vai liberar isso. Então, é isso que a mitocôndria vai fazer. Ela vai pegar os nossos nutrientes, mais oxigênio, metaboliza, vira energia e gás carbônico e vamos ser felizes, tá? E aí ela dispersa isso para toda a célula, tá? Aqui. Ah, tá. Esse slide aqui é só para vocês, é para vocês estudar, tá, gente? Isso aqui. Para vocês depois pegarem e reverem. A mitocôndria, gente, ela é bem interessante porque ela parece ser, se tu for estudar ela, tá? Claro, você não vai estudar porque você não precisa. Mas, por exemplo, eu que tive que estudar ela parece, tipo assim, outra célula. Ela tem tanta estrutura dentro dela, tem tanta coisa dentro dela, que ela consegue ter uma outra estrutura por dentro e ela é muito fantástica. Agora que eu tô lembrando, uma curiosidade sobre a mitocôndria, que agora eu vi aqui, a mitocôndria, gente, ela tem o seu próprio DNA, tá? Ela tem o DNA próprio dela. As nossas células têm o nosso DNA, tá? Mas a mitocôndria, ela tem um DNA próprio. E esse DNA próprio, ele advém das nossas mães. Então, a minha mitocôndria, o DNA da minha mitocôndria vem da minha mãe. O DNA mitocondrial da minha mãe vem da minha nona. O da minha nona vem da minha tataravó. Entende? A gente tem, então, por exemplo, os meninos têm o DNA mitocondrial da mãe, não do pai. O pai não doa o DNA mitocondrial, é só a mãe que doa. E se a gente pegar o DNA mitocondrial de todo mundo, vai dar numa ancestral em comum. Isso é muito, eu acho muito interessante isso. Eu fico muito feliz toda vez que eu lembro disso. Tá, bora lá. O centríolo. O centríolo é uma organela que só tem na célula animal, não tem na vegetal, tá? Ele é responsável, ele participa na divisão celular, que a gente vai ver depois, tá? Na hora lá da divisão celular, ele que vai estar atuando, ele que vai fazer lá a separação dos acrossomas para poder ter divisão celular.
Peroxissomos, gente. Peroxissomos é uma organela que ela vai desintoxicar o nosso organismo, tá? Durante a metabolização das nossas células, elas produzem peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio é água oxigenada, tá? E aí, o que acontece? A água oxigenada para nós é muito tóxica. Então, esse peroxissomo dessa organela, ela vai catalisar, tá? Esse peróxido de hidrogênio, tá? E vai tirar ele para não intoxicar a nossa célula. Cuidem, tá? Cuidem não, essa organela é muito fácil. O que acontece, às vezes, muito nas provas, e o peróxido de hidrogênio está ligado a qual organela? Puta que pariu, o que é peróxido de hidrogênio? Gente, peroxissomos, peróxido de hidrogênio. Viu peróxido de hidrogênio? Já linka peroxissomos, tá? O nome da organela já vem da função que ela faz, que é degradar ali a água oxigenada, tá? E os vacúolos, tá? Da célula vegetal, que é aquilo que eu falei para vocês, que são aquelas bolsas gigantes que tem dentro da célula vegetal, que é justamente para ter uma homeostasia ali da água, tá? E também é aquela gordurinha, né, da célula vegetal, que ali vai ter óleos, carboidratos, vitaminas, enfim, vai ter bastante coisa ali que às vezes a célula pode pegar ali para poder se alimentar se estiver faltando alguma coisa, tá? Cloroplastos. Então, gente, na célula animal a gente tem as mitocôndrias. Na célula vegetal a gente tem os cloroplastos, tá? Na realidade, o cloroplasto é uma forma de plasto. Existem vários plastos, tá? Existe o hieloplasto, o sintoplasto, enfim, existem vários outros. Mas na célula vegetal é o cloroplasto. Por quê? Tá? Porque no cloroplasto é onde a célula vai ter estruturas, acho que tá aqui, ó. Vai ter os tilacoides, tá? Os tilacoides é tipo essa a gente chama, tá? Moedinha. É aqui dentro do tilacoide que vai ter a clorofila, que é o fotorreceptor. É dentro desse tilacoide que vai ter a clorofila, que ela vai pegar o raio solar, tá? Junto com o gás carbônico, vai metabolizar, dar energia para a célula e vai liberar o oxigênio. Vocês sabem, vocês lembram, né? Que a célula vegetal é o contrário de nós. A gente respira oxigênio, tá? A gente inspira oxigênio e expira gás carbônico. Na célula vegetal, o contrário. Elas inspiram o gás carbônico e liberam o oxigênio para o meio, tá? Pera aí, gente, só um pouquinho. Desculpa, gente, a minha mãe tá brigando aqui com o pessoal da Oi, eu tava pedindo pra ela dar uma baixadinha no volume. Bora lá. Tá. Então, é nos tilacoides que a gente vai ter a clorofila que vai receber os raios, tá? E vai fazer ali a metabolização, que é diferente da gente, tá? Vocês entenderam essa parte, gente? Desculpa, eu me perdi aqui com a minha mãe berrando. Sim. Tá, beleza. Obrigada. Então é isso. O cloroplasto, basicamente é isso que eu acho que essa parte é uma das únicas partes que os professores de ciência no colégio focam, né? Que é na parte da fotossíntese mesmo, tá? E por último, a organela mais importante, que é o núcleo, né? Que é ela que vai ter todos os genes, tá? Que nós temos, vai estar lá. E é a partir dos nossos genes que a gente vai produzir as proteínas, tá? Eu não botei aqui, né? Não. Acho que tá aqui, ó. Aqui, gente. Isso aqui é o ribossomo. Ele é formado por duas unidades, que é essa unidade maior e essa unidade menor. Aqui, ó, tá vendo que tá passando essa fita aqui? É a nossa fita de RNA mensageira. Ela vai estar passando por aqui e nessas fitinhas aqui, ó, vai ter
Eu não quero competir a cabeça de vocês. Vai ter um povinho aqui, tá? Que quando passar por aqui, essa unidade maior vai ler o que está aqui e vai formar a outra parte da fita, tá? Vai ler todos os nucleotídeos que estão aqui. Aqui nesses pontinhos, gente, tem nucleotídeos. E aí, essa unidade maior vai ler esses nucleotídeos e vai fazer essa outra parte da fita aqui, entendeu? Então, aqui no núcleo, é isso que acontece. Ali vai ter os genes, que os nossos genes vão codificar os nucleotídeos que estão dentro deles e vão formar as proteínas, tá? E então é no núcleo, é o núcleo que manda em tudo, é o núcleo que faz tudo, tá? É ele que vai fazer toda a proteína que vai ir para os lugares. Quando uma pessoa, por exemplo, tem um problema na leitura ali do seu gene e que gera uma proteína errada, tá? Por exemplo, é ali que uma pessoa vai desenvolver câncer, por exemplo, tá? Se o núcleo não está fazendo a leitura ali certinha daquela proteína, né, a partir do nosso gene, ele vai gerar uma proteína errada. Então, vai uma proteína errada e aí que vai dar bulto na célula e aí pode ser que a célula gere uma célula cancerígena, tá? Entenderam? É que muitas vezes nessa parte vocês me perguntam sobre isso, sobre câncer. Então, às vezes eu já venho de um ano para o outro com uma pergunta já. Então, é aí que acontece o câncer. É quando tem uma leitura errada ali da proteína e que daí vai ir uma proteína errada para a célula e a célula vai bugar. E aí o que acontece? Ela vai bugar, ela vai fazer uma outra coisa e aí ela vai se dividir, levar essa informação errada para todo o sistema, daí ela vai se dividir de novo, e aí vai ter várias, aí ela vai se dividindo com aquela informação errada, ela vai se multiplicando com aquela informação errada, e ela vai passando aquela informação errada para todo o sistema. E aí que começa a acontecer os erros, e aí se transforma numa célula cancerígena. Deu para entender? Aqui, ah, tá. Aqui é para vocês depois estudar, tá? Isso aqui é como é que é constituído o núcleo. Porque o núcleo, gente, vocês vão parar e vão ver, vocês vão achar que é outra célula, tá? Porque ele dentro dele tem outras estruturas, tá? Que são muito parecidas de forma geral com a célula. Então, isso aqui é mais para vocês estudarem. E essa imagem aqui eu coloquei para vocês entenderem. Lembra que eu tinha dito lá no início que as organelas elas são organizadas de uma forma elas têm uma ordem certa para serem organizadas, elas não estão na célula toda solta, né? Que nem os nossos órgãos, os órgãos estão nos lugares certinhos, as organelas também. Então, aqui, ó, aqui está o nosso núcleo, tá? Aqui está o nosso nucleolo, onde estão os nossos genes, onde vai ter ribonucleotídeos que vão ler os nossos genes, vão gerar, vão sintetizar, vão produzir proteínas. Essas proteínas vão vir aqui para o nosso retículo endoplasmático rugoso, que vai ter os ribossomos, tá? Que vão continuar a produção das proteínas, tá? Aqui vai vir o liso, que vai produzir os nossos óleos, nossos fosfolipídios, né? Vai produzir um pouquinho de carboidrato também. Eles vão produzir tudo isso e vão mandar para quem? Para o complexo de Golgi. Lembra o que o complexo de Golgi é? O nosso correio. O complexo de Golgi vai pegar tudo isso que foi produzido por essas duas células aqui, vai organizar bonitinho, vai empacotar e vai guardar, tá? Vai manter aqui nele tudo bem guardadinho. Para quê? Para quando precisar, a célula precisar, vai mandar para a célula. Tá precisando de proteína? Tó, toma aqui. Tá precisando de carboidrato? Toma aqui. Tá precisando de um ácido graxo? Toma aqui, tá? E aí, aqui... Cadê meu cursor? Tá aqui. E aí aqui vai ter a membrana, que é ela que vai dizer o que vai entrar e o que vai sair da célula, tá? Povo, tudo bem, né? Com vocês? E já são 5 para as 10.
Não vai dar para eu dar divisão solar para você. Tá? Nunca dá, na realidade. Eu sempre tento não nunca dá. Mas 3 anos de olhar eu nunca consigo dar. O... Deixa eu só. Vai fazer o delay aqui. É só aqui, né? Deixa eu pegar aqui.